Olá, boa tarde. A CPI dos trotes foi aberta após alunas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo denunciarem em audiência pública estupros em festas da instituição de ensino. Em Campinas, a comissão que apura os trotes violentos nas universidades ouviu estudantes da PUC, que revelaram abusos e constrangimentos. Os alunos denunciaram ainda a participação dos professores. O programa Questão de Ordem discute o assunto hoje com os vereadores Thiago Ferrari, do PTB, e Pedro Tourinho, do PT. Nós estamos ao vivo em canal aberto pelo 61.3, em UHF Digital. Continuamos ao vivo pelo canal 4 da NET e você pode nos acompanhar ainda pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Vereadores, obrigado pela presença. Antes de começar a discussão, a gente confere uma matéria. O jornalista Michael Vancini acompanhou as oitivas da CPI que aconteceram aqui na Câmara Municipal de Campinas e fez uma matéria, a gente vai conferir antes de começar a discutir. A Câmara de Campinas sediou a 25ª sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as violações dos direitos humanos em faculdades paulistas, realizada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Ao todo, 23 pessoas, entre alunos e professores, foram convocados para prestar depoimentos. 14 deles compareceram e 10 depoentes, todos relacionados com o curso de Medicina da PUC Campinas, foram ouvidos na sessão conduzida pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Adriano Diogo, do PT. A sociedade brasileira não precisa conviver com a barbárie. Repito, a tragédia de Santa Maria da Boate Kiss estava no calendário dos trotes. Pode pegar um por um dos casos. 90% alunos de primeiro ano de faculdades do Rio Grande do Sul. Repito, 90% dos casos, alunos de primeiro ano das faculdades do Rio Grande do Sul. Sabe quem foi punido até hoje? Só as famílias, só as vítimas. A sessão foi a primeira realizada fora da capital e durou cerca de 7 horas. Além de trotes com agressões físicas e verbais, os alunos de medicina da PUCamp denunciaram casos de extorsão, como a obrigatoriedade de contribuir financeiramente para a realização de festas que incluíam a compra de bebidas e drogas. Os alunos disseram ser forçados a comprar o chamado kit bicho, que seria uma condição para participar da faculdade e obter ajuda no internato. Eles disseram ainda ser obrigados a cantar hinos com apelo sexual e incitar a violência. O trote é o rito de passagem para a barbárie, para a tortura, para as coisas mais animalescas que existem na sociedade. Ninguém nasce torturador. Você é treinado para virar. Além de alunos, professores disseram ter sido vítimas de agressões verbais em sala de aula cometidas por alunos veteranos. Uma professora acusada de coagir alunos também foi interrogada. Áudios e conversas de WhatsApp e postagens em grupos do Facebook foram apresentados como provas dos atos de coerção e extorsão. Estiveram presentes na audiência o vereador Pedro Tourinho, do PT, e o vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. Nós estamos de volta, então, conferimos a matéria do jornalista Michael Vancini, que acompanhou as oitivas da CPI dos trotes aqui na cidade de Campinas. Vereadores, a gente pôde acompanhar na matéria aí os relatos, então, feitos por estudantes de 2º, 3º e 4º ano, das 23, como disse o Michael Vancini na matéria, das 23 pessoas convocadas, 10 compareceram. Os alunos relataram, então, pretextos para bancar as formaturas, né? O pagamento de pedágios, né? Alegando que fazia parte, então, de um pagamento de formatura, bancando festas. Com esse dinheiro arrecadado, então, os alunos que depuseram nesse dia alegaram que o dinheiro é investido, então, nas chopadas dos bichos, onde eram contratadas prostitutas, compras de lança-perfume, de maconha. E quando, então, negam, se recusam a participar desse processo todo e investir esse dinheiro, eles sofrem assédio, cárcere privado, violência e tudo que foi relatado. Vereador Pedro Tourinho, eu começo com o senhor que esteve presente, que compôs a mesa junto com o deputado estadual Adriano Diogo, do PT, que é quem está à frente, né? Ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp e também presidente da CPI dos trotes. Qual foi a impressão que o senhor teve de ouvir os relatos aí desses 10 depoentes? Na matéria você conferiu que o rosto não apareceu, né? Eles não permitiram, mas qual foi a impressão que o senhor teve desse primeiro contato? Bem, antes de mais nada eu quero dar boa tarde a quem está nos assistindo na TV Câmara, dizer que é um prazer poder vir aqui debater esse tema tão delicado, né, o tema do trote, que é um tema que nas faculdades de medicina, que foram os alvos da discussão nesse caso, são um problema muito grave, mas também em diversos outros cursos
a gente tem relatos absolutamente brutais, situações absolutamente inadmissíveis acontecendo. E ouvir os relatos dos estudantes da PUC, para mim, foi uma situação que provocou muita tristeza, na verdade, muita tristeza e muita preocupação. Porque, antes de mais nada, quando, na minha opinião, quando a gente vê pessoas que realizam, que têm capacidade de promover tamanhos atos de brutalidade sobre outras pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, de maior fragilidade, a gente se pergunta se essas pessoas vão estar preparadas para assumirem a função delicadíssima, que é a função de serem responsáveis pelo cuidado da saúde de um terceiro, que sempre vai estar mais vulnerável, que sempre vai estar mais fraco. Nós estamos falando de futuros médicos que vão ter uma relação também muito delicada com seus pacientes, né, em diversas ordens. Então, essa, para mim, foi a primeira coisa que me causou um alerta, me causou um espanto. Para além disso, eu acho que tem uma questão que também me incomodou muito, que é uma certa percepção de uma impunidade, de uma acomodação e até mesmo de uma naturalização desse tipo de ritual, né, desse tipo de procedimento que vai acontecendo ano após ano, é permitido que isso aconteça, esse ano vai ficar um pouquinho pior por causa disso, ano que vem um pouquinho pior por causa daquilo. E com o passar dos anos, isso parece que é uma coisa normal, saudável, ou que faz parte de algum rito de admissão das pessoas, sendo que não. Você fazer uma festa para uma pessoa que teve uma conquista é uma coisa. Você submeter uma pessoa a ser obrigada a ficar nua, você extorquir dinheiro de uma pessoa, você agredir fisicamente uma pessoa, isso não tem nada a ver com celebrar qualquer tipo de conquista, né? Ou sequer com qualquer modo de acolhimento da pessoa, para dizer que ela então é parte de um grupo, a não ser que nesse grupo a agressão seja algo tolerável, cotidiano. Então, essa audiência ela me provocou profundas preocupações, né? Eu sou médico também, docente, né? Então, acho que ela serviu para desvelar, para tirar realmente um véu que estava cobrindo uma realidade muito perversa e que, a partir desse momento, passa a ser vista sob luzes mais fortes. É claro que a gente não é especialista para determinar exatamente o objetivo disso, mas o que leva o ser humano a agir dessa forma e por que isso acontece de forma mais intensa nos cursos de medicina? Pela dificuldade de se passar no curso nas universidades públicas, por ser um curso de renome, o curso mais desejado, ou o que leva a ser tão atrativa a faculdade de medicina para a realização dos trotes mais violentos? Rafaela, antes de mais nada, eu não acho que isso é algo que é pior na faculdade de medicina. Fica mais em evidência. Acho que a gente teve alguns casos que tornaram isso mais público, talvez pela profissão médica ser uma profissão que desfruta de mais status, e por isso que eu acabei de falar. Esperar-se de um médico ou de um futuro médico uma postura que seja de maior honradez, maior dignidade, maior respeito pelo outro. Mas eu acho que isso é uma cultura do meio universitário brasileiro que, em diversas faculdades, de diversos cursos do interior de São Paulo, são recorrente. Tanto é que no dia da audiência veio falar aqui um especialista no trote, que estuda o trote há 12 anos, e ele é da Exalc, né, lá da Escola Luiz de Queiroz, lá da USP de Piracicaba. E lá na Exalc são conhecidíssimos os trotes violentos, e lá que a gente tem só cursos da área de agrárias. O que leva as pessoas a fazerem isso? Eu acho que é um fenômeno dos mais complexos. Eu não tenho também uma explicação, né? A gente vê muitas vezes em grupos, às vezes em comportamentos de massa, torcidas organizadas, às vezes forças armadas. Já se ouviu falar de trotes violentos em exército, em outros países, em situações. As corporações, muitas vezes, elas acabam estabelecendo regras, normas internas que, de alguma forma, se permitem passar por cima do que são os valores que a gente espera para a sociedade como um todo. Agora, entender esse fenômeno, eu acho que é uma coisa que precisa de muito estudo, de muita reflexão, para que a gente não cometa um erro e não faça um diagnóstico equivocado, porque quando a gente erra no diagnóstico de uma situação dessa, a gente acaba dando o tratamento errado também, né? Para mim, o primeiro passo foi tornar isso público. E a partir do momento que isso se torna público, a gente pode começar a refletir melhor e a tentar garantir que isso não vai mais acontecer desse jeito. Vereador Thiago Ferrari, a gente não pode chegar a uma conclusão das causas, mas a gente pode concluir as consequências disso. O vereador Pedro Torinho já falou da preocupação que ele tem de que o futuro tenha um profissional que começa a vida
universitária dessa forma. O senhor falou disso na tribuna no mesmo dia em que houve os depoimentos, que aconteceram os depoimentos na sessão da Câmara. O senhor subiu na tribuna e falou que te preocupava o que ia ser do futuro do atendimento humanizado da nossa saúde com jovens que começam a vida universitária. É isso mesmo que o senhor pensa? Em primeiro lugar, boa tarde, Rafa. Boa tarde, telespectadores. Gostaria de cumprimentar o vereador Pedro Torinho, uma pessoa que eu reputo um médico com sensibilidade, um médico humano, e está refletindo essa atuação dele aqui dentro da Câmara. Na verdade, Mina, eu fiquei estarrecido. A gente ouve, a gente estava comentando que faz 10 anos que o bicho morreu afogado na USP. Então, são fatos que estão se tornando reiterados. Agora, eu fiquei estarrecido com duas coisas. Primeiro, com a capacidade de organização. Então, é realmente uma organização criminosa. Virou uma indústria, né? Virou para extorquir, para inibir, onde deveria ser uma ação para recepcionar, para mostrar o que é faculdade, para criar uma interação entre os futuros colegas. Eu falo que quando eu entrei na faculdade de Direito, os trotes pelo que eu passei, era uma interação que a gente tinha com os veteranos que a gente já conhecia, veteranos que a gente acabava conhecendo. E quando a gente dava trote, era justamente isso. Vamos quebrar um pouco aquele gelo para a gente ter uma relação gostosa durante a faculdade. E, no caso, a gente viu que era uma família que pensava agia de forma ilícita. E isso, para mim, trouxe duas reflexões. Primeiro, a forma que foi feita de forma pensada, ardilosa. Não é uma coisa ingênua, não é uma coisa que extrapolou, mas é uma coisa que está bem pensada. Existem relatos que até a provocação para que o bicho agisse primeiro era feita de forma calculada, de forma bem pensada para que eles não sofressem alguns reflexos. E a minha maior preocupação, Mina, é justamente isso quando eu subi na tribuna, e é justamente essa que o vereador Pedro Torinho disse. Que profissionais nós teremos? Eu vejo que a maior reclamação que as pessoas têm e o que as pessoas mais buscam no médico é o acolhimento. É que o médico olhe para elas e fale, olha, Rafa, o seu problema é esse, a gente vai cuidar, conte comigo. Agora, o que a gente está vendo é que se dessas atitudes desrespeitosas, essas atitudes de má fé, violentas, está se refletindo no futuro profissional. Então, a gente vê que as pessoas têm reclamado da forma como os médicos estão atendendo, como os médicos estão olhando. Então, o paciente, em vez de ser a pessoa que o médico vai pegar e vai cuidar, está sendo mais tratado como um produto. Olha, você está vendo aqui e quero mais me livrar de você. E aí a gente vê outros fatores que desencadeiam, que a gente pode discutir depois no futuro, as relações do médico com a indústria farmacêutica. São uma série de coisas que desencadeiam, e eu acho que começa, através dos depoimentos que a gente teve, começa com a recepção e com a organização dentro da faculdade, onde não há harmonia, mas sim há uma estruturação hierárquica, onde quem está mais tempo manda mais, e quem manda mais tem mais benefícios pessoais a gente viu, e não pensando na relação faculdade-aluno, colegas, futuros colegas. Então isso me deixou estarrecido, me deixou triste e revoltado de ver os depoimentos que a gente assistiu. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos discutindo as consequências e também os reflexos dos trotes dentro das universidades e também a CPI que foi criada para apurar esses trotes dentro das universidades em São Paulo. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta ao vivo. Esse é o programa Questão de Ordem, discutindo hoje as consequências e reflexos dos trotes nas universidades. A gente convidou a PUC para comparecer aqui nessa discussão, mas eles ainda não têm, vereadores, um porta-voz, ainda não estão respondendo verbalmente a respeito do assunto.
mas eles mandaram para a gente um comunicado de imprensa. A gente falou no primeiro bloco e mostrou uma matéria do jornalista Michael Vancini em que falava que ficou-se comprovado, através de algumas provas mostradas durante as oitivas, de que haveria participação dos professores, e a gente se questiona até que ponto existem responsáveis ou corresponsáveis por isso, até que ponto a universidade é responsável ou o professor se envolve ou não. Dentro desse comunicado, a PUC fez questão de deixar claro e pediu para que a gente falasse durante o programa que no dia 29 de setembro eles começaram algumas apurações ouvindo o disque denúncia deles de trote. No exato dia 29 de setembro, eles fizeram uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público começou algumas investigações sob sigilo. Nesse meio tempo, eles criaram duas sindicâncias para apurar e deixaram claro algumas informações. Que há mais de 10 anos, a PUC desenvolve projetos e ações com o objetivo de recepcionar de forma adequada os acadêmicos e recém-chegados no espaço universitário. Também disseram que toda a mobilização de efetivo de vigilância no processo de chegada dos alunos ingressantes é feito, que existe um treinamento dos funcionários nos postos de orientação, e disseram também que a universidade tem sim apurado as denúncias dos trotes de alunos ingressantes, quando judicialmente cabível também aplicando penalidades. A gente pediu um levantamento, quantas apurações ou sindicâncias foram feitas anteriormente, a PUC não soube informar isso ainda não tem esse levantamento, mas eles fizeram questão de frisar no final do seu comunicado que a violação de direitos constitui matéria que preocupa e deixa a comunidade universitária indignada. Apesar da PUC não estar aqui para se defender, né, para discutir junto com a gente esse assunto, é possível, começa com o vereador Pedro Torinho, a gente dizer, encontrar um responsável, é uma somatória, a gente viu aí o caso do jovem em Bauru, que morreu numa brincadeira de bebidas, né, de vodka, acabou tendo uma parada cardíaca, né? Até que as empresas que fabricam as bebidas, que acabam patrocinando esses trotes, como que a gente encontra uma forma, com tantos envolvidos, de reduzir essa situação? Veja só, Rafaela, eu acho que, antes de mais nada, os primeiros responsáveis são os indivíduos. Os indivíduos são todos maiores de idade, são todos sujeitos que receberam o melhor nível de educação, de instrução que a sociedade brasileira consegue oferecer para uma pessoa. Eles passaram no vestibular de medicina. Então, o primeiro nível de responsabilidade, indiscutivelmente, é das pessoas que fazem as ações violentas, as pessoas que promovem culturalmente, que atuam para que essa cultura se prolifere, e, é claro, dos indivíduos que apoiam esse tipo de ação. Eu acho que a primeira coisa tem que repousar no ombro das pessoas. As instituições, eu acho que tem dois níveis de instituições. As instituições estudantis, que apoiam esse tipo de iniciativa, e tem a universidade. De fato, a PUC tem feito esses esforços, porque a questão dos trotes, esse é um momento em que isso está mais em evidência, mas a questão dos trotes é uma questão que vem sendo denunciada, às vezes de forma mais discreta, às vezes de forma mais evidente, há vários anos, em diversas instituições, inclusive na PUC. Então, hoje em dia, por exemplo, é proibido fazer trote dentro do campus, né? Isso, no passado, já não foi. No passado, o campus era usado como espaço para esse tipo de ato. E é difícil, evidentemente, que a universidade se responsabilize pelos atos dos estudantes realizados fora da instituição. No entanto, existe sim um papel que a universidade tem que fazer, que é garantir que nenhum dos seus estudantes quando efetivamente se comprova que ele realizou algum ato ilícito, algum ato violento com outro estudante, sob o pretexto de uma recepção e tudo mais, mesmo que ele esteja fora do campus, que isso seja ignorado pela instituição. Então, acho que o que cabe especificamente à universidade é realmente estar atenta às denúncias quando elas acontecem e apurar até o último ponto, porque se tem um aluno com uma conduta abusiva, com uma conduta violenta, esse aluno tem que ser punido academicamente também pelo que ele está fazendo. A universidade tem que ter um padrão moral, ético para os seus alunos que ela exige, especialmente a Universidade Católica, e ela deve reforçar isso de forma bastante clara, na minha opinião. Agora, eu acho que as instituições que realizam esse tipo de atividade e que tem, por exemplo, o calendário de festas, feito esse caso de Bauru, eu não tenho certeza se foi numa festa promovida por alguma instituição. Provavelmente era alguma entidade estudantil que estava promovendo essa festa e fazendo, por exemplo, os chamados jogos etílicos, competições etílicas, em que quem bebe mais ganha. E o jovem que faleceu lá em Bauru, ele tinha bebido 25 copos de vodka.
E ele saiu aplaudido. 25 copos de vodka dá o que a gente na medicina chama de dose letal do álcool. É letal. O álcool, ele é como qualquer outra droga, ele tem uma dose até onde dá para chegar. Então, esse tipo de coisa tem que ser responsabilizada também a instituição que está promovendo. Né? Se for uma atlética, se for um centro acadêmico, se for uma associação de teatro universitário, quem quer que esteja promovendo tem que ser devidamente responsabilizado, porque são eventos promovidos já com esse intuito, com essa perspectiva, feito você falou, né, de venda de produtos, de arrecadação de dinheiro, enfim. São festas que indiretamente levam o nome da universidade. Indiretamente levam. E não adianta ela se ausentar daquilo e falar, não, da porta para fora não temos responsabilidade. Infelizmente tem, porque a festa leva o nome. Sim, é por isso que eu falei. Acho que quando fica claro para a universidade que fora da instituição um aluno teve uma determinada conduta, a instituição tem, na minha opinião, a obrigação de apurar de forma clara, transparente, sem acobertamento e dar as devidas punições também. O senhor concorda, vereador Thiago Ferrari, que a maioria dos incidentes aconteceram fora das universidades, mas em nome da universidade. Então é preciso que ela tome uma postura. Olha, Rafaela, eu vou citar os bons exemplos. Eu vejo o trote solidário da Unicamp, e falo porque eu acompanhei a elaboração dele na época eu era subprefeito. E toda a perspectiva do trote era receber os bichos, mostrar como funcionava a faculdade, mostrar os instrumentos que a universidade oferecia para esses jovens, para esses alunos, e também se preocupava em mostrar a relação que esses alunos teriam que ter com a comunidade que eles estavam chegando. Por isso que eu participei, porque na época eu era subprefeito, depois fui algumas vezes como vereador, eu mostrava para eles como que a sociedade via os alunos, o que a sociedade, a comunidade esperava dos alunos, principalmente com festas de república, mostrando que hoje eles não poderiam ter qualquer vínculo com a cidade, porque muitos vinham de fora, mas que mais tarde muitas pessoas se tornaram expoentes expressivos dentro da cidade, construíram uma história dentro da cidade. Então era importante eles saber que a relação deles com a cidade começava a partir do momento que eles entravam na universidade. Então a gente vê que havia uma ação institucional dentro. Ao mesmo tempo a gente vê outras faculdades onde o trote é totalmente proibido. Se alguém participar de trote, seja dentro do campus ou fora do campus, e tenha qualquer relação com o curso que a faculdade oferece, está fora. Então é importante que a gente saiba os bons exemplos. Eu vejo a questão da PUC uma situação mais delicada, porque dessa vez ficou escancarado o que acontecia. Porque em decorrência de tudo que acontecia, as pessoas acobertavam ou as pessoas se sentiam inseguras de falar o que estava acontecendo. Então talvez a universidade não soubesse o tamanho da estrutura dessa organização. Então a gente tem que ver que, concordo com o Pedro Torinho, que todos lá foram muito bem educados, porque estudante da Unicamp para passar numa PUC, qualquer curso que seja da PUC, qualquer curso que seja da Unicamp, precisa de um preparo. E se a gente exige o preparo dele com relação ao conteúdo, ao conhecimento, a gente tem que também exigir dele o conteúdo de caráter. Então é que eu continuo reafirmando, me preocupa muito porque isso daí reflete o caráter dos futuros profissionais, sejam médicos, sejam advogados, sejam enfermeiros, jornalistas. A gente tem que se preocupar, se a gente quer uma sociedade harmônica, uma sociedade onde um respeite o outro, a gente tem que ver a questão do caráter. A gente vê, eu estava conversando, minha mãe é professora de medicina, e eu encontrei com um aluno dela que é coordenador da USP, e ele falou que o maior problema que eles têm enfrentado foi o diagnóstico de que, em decorrência da dificuldade da pessoa passar no curso de medicina, a família isola essa pessoa para que ela possa ter tudo para poder estudar e passar no vestibular de medicina na USP. E o que acontece? Qual foi o diagnóstico deles? Essa pessoa perdeu as relações pessoais, ela não tem relação interpessoal. Então, quando ela vê o sofrimento de um paciente, ao invés dela ficar comovida, querer ajudar, ela transforma
esse medo, esse receio, essa dor dela em arrogância, em frieza. E isso tem criado um aspecto muito negativo para os médicos. Então a gente está vendo que é tudo relação interpessoal, é tudo relação, é entender que as pessoas que estão entrando numa faculdade, elas fazem parte de uma comunidade, que é a universidade, que faz parte de um bairro, que faz parte de uma região, que faz parte de uma cidade. E que essas pessoas, querendo ou não, o reflexo da ação delas vão ter uma importância muito, muito forte com relação ao próximo. O médico vai tratar de paciente, o advogado vai tratar com o cliente. O vereador Pedro Torinho, quando fala que não é só a questão da medicina, a gente pode afirmar, em decorrência dos depoimentos, que foram de medicina, mas a gente vê outros lugares, outros cursos que a gente vê esse problema. Então é importante a gente travar esse debate, é importante que essa passagem não fique só num acontecimento, mas que a gente crie esse debate. Tenho conversado com o vereador Pedro Torinho para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade. Porque eu quero, quando eu procurar um médico, saber que ele vai me acolher. Eu quero que quando uma pessoa for procurar um advogado, o advogado vai saber que está lidando com um ser humano e não lidando com um cliente que e pensa só quanto que ele vai ganhar com isso. Então é importante a gente fazer esse trabalho e mostrar a responsabilidade social que cada um tem dentro da sua profissão. E quando a gente fala de envolvimento de professores, que ficou comprovado, vereador Pedro Torinho, o que mais preocupa quando a gente ouve depoimentos e provas durante uma oitiva de que professores estão envolvidos e incentivando um processo de trote violento dentro da universidade? Esse é um ponto particularmente delicado, né? Porque... Principalmente você fazendo parte do corpo claro, docente. Claro, eu sou parte do corpo docente e, então, assim, a gente vê lá colegas que têm os seus nomes implicados nessa situação. Os professores têm uma ascendência e uma autoridade, uma capacidade de se verem como modelos muito forte para os alunos. Então, a responsabilidade dos professores para formatarem a maneira como os estudantes vão se enxergar no mundo, se enxergar enquanto profissionais, a maneira como eles vão construir as suas carreiras, especialmente os professores que dão aquelas matérias que são as mais respeitadas, as mais relevantes, as clássicas, no caso da medicina, essa responsabilidade ela é muito grande. E aí a gente vê que tem indícios de professores que corroboram, que apoiam, que de alguma forma fazem parte desse pacto de silêncio e de cumplicidade que envolve o processo dos trotes violentos. Para mim é um dado gravíssimo. Gravíssimo pelo poder desproporcional que os professores têm de formar opinião e de determinar os caminhos que os estudantes vão seguir. Eu acho que esses professores devem estar, sem dúvida nenhuma, nesse momento, muito preocupados, por terem seus nomes envolvidos nessa história. Eu não tenho certeza se eles efetivamente apoiavam ou atuavam nessa questão ou não, mas eu tenho certeza que se por acaso eles o faziam, a partir desse momento eles vão mudar a postura deles. Eles têm a obrigação absoluta de mudar a postura, porque ficou evidente o tamanho do prejuízo que essa cumplicidade, essa conivência podem acabar provocando, né? Os professores, de certa forma, acabam sendo cúmplices desses atos violentos, abusivos, horríveis que a gente viu lá na PUC. E principalmente quando eles chegam em extremidades, como aconteceu na USP há 15 anos atrás, com a morte do jovem de 22 anos, do Edson Rissué, o Edson Rissué, que 15 faleceu. anos e com a última morte do último sábado. Mas, né, Rafa, sua pergunta é pertinente, porque eu falo de exemplos meus. Você que tem uma mãe, né, que é professora de universidade. Eu tenho mãe que é professora, vejo a preocupação dela e vejo os meus professores, o quanto eles contribuíram para a formação do meu caráter, para a formação da minha diligência como profissional. Eu lembro que a gente se espelha em alguns professores e é importante. Agora, se paira a dúvida de que o professor, de certa forma, dá uma aprovação, mesmo que tácita, então você está realmente dando poder a quem não tem que dar poder. Eu acho que a gente tem que mostrar, e eu sempre faço o debate, que a estrutura da nossa formação acadêmica, universitária, é muito ruim, porque ela só prepara, o foco dela é o preparo do profissional individual.
poucas pessoas têm a sensibilidade de atuar mais na esfera pública. Ser um médico, por exemplo, o Pedro Tourinho, ele trabalha no poder público. Quantos colegas seus que trabalham nisso? Acho que não dá 10% da quantidade, porque a formação, e não é só na medicina, a formação é para que as pessoas sejam bem-sucedidas individualmente. Tem um bom escritório de advocacia, tem uma boa clínica médica. Agora que está se voltando a questão dos concursos públicos na questão do direito. Mas a gente vê que a formação acadêmica, a nossa formação acadêmica, é a formação para que a pessoa tenha o sucesso individual dela. E eu acho que é importante que as faculdades, as universidades mostrem, assim como tem já nos Estados Unidos, por exemplo, até no colegial, tem uma época em que os alunos são obrigados a prestar algum serviço comunitário. Então já começa a saber que naquele mundo que ele teve, que muitas vezes as pessoas vivem num mundo extremamente diferente do mundo do qual muitas pessoas vivem, para ela conhecer a dor dos outros, o enfrentamento que as pessoas têm para poder trabalhar, para poder estudar. E isso eu acho que vai formando o caráter da pessoa e vai sensibilizando as pessoas. E não deixar as pessoas numa redoma falando, para você ser um vencedor, você vai ter que ser um bom cirurgião plástico com uma clientela de artistas e ter um escritório em tal bairro. Hoje a gente vê que quem optou pela prestação de serviço público, muitas vezes é até olhado com uma certa diferença. Um desprestígio. Me corrija se eu estiver errado. É isso. E eu entendo que deve ser olhado justamente o contrário. Estou falando, a pessoa colocou em primeiro lugar cuidar dos que precisam e deixou a questão financeira num segundo plano. E é isso que eu acho que as faculdades precisam ter, eu acho que é isso que as faculdades precisam mostrar. Porque a gente vive num mundo muito competitivo e a faculdade tem uma importância enorme de mostrar para as pessoas o poder que elas têm de poder ajudar uma sociedade. Vereador Petruini, já existe um estudo e uma possibilidade de, em 2018, os alunos de universidades terem que prestar aí 1 ano de saúde da família dentro do Serviço Público de Saúde? Não existe para começar essa questão da humanização? Exatamente. Essa questão, ela é parte do programa Mais Médicos para o Brasil, né? O programa Mais Médicos é um programa que ele tem a questão dos médicos cubanos, que é o mais controverso. Ela é só a pontinha do iceberg, na verdade. Tem uma plataforma de modificações que foram feitas na estrutura da medicina brasileira nesse programa. Elas incluem a ampliação do número de vagas de universidade, uma modificação curricular e a questão, justamente, de a partir de 2018, todos os estudantes cursarem uma entrada, né, na residência de medicina de família como primeira opção. O objetivo, eu imagino, seja o de realmente ofertar residência para todo mundo, mas garantir que a maior parte delas seja na saúde da família. É curioso porque a gente às vezes critica, a gente ouve críticas por parte, às vezes, de colegas ou de pessoas que sem um olhar para como é que é nos lugares onde a saúde pública efetivamente funciona. Se você vai para a Inglaterra, se você vai para a Espanha, se você vai para o Canadá, que são países que são referência mundial em saúde pública, também é assim que funciona. A maior parte dos médicos acaba, feito o vereador Tiago falou, né, da questão do serviço público, acaba indo para a atenção primária à saúde, atenção básica. Né? Nesses países, mais de 40% dos médicos são médicos ditos médicos de família, o equivalente ao nosso médico de família. Já tem algum tempo que os currículos das faculdades de medicina têm sido feitos com uma previsão de uma ampliação da carga horária nos centros de saúde, na realidade da atenção primária. Mas isso já traz alguns avanços, porém ainda limitados, na medida em que o mercado também disputa de forma muito voraz o profissional médico. O setor privado, muito mais bem financiado que o SUS, por exemplo, tem uma capacidade de absorção, de sedução, de ofertar ao médico condições, tanto de remuneração quanto condições de trabalho, que o SUS não tem. E isso acaba sendo um fator que produz uma forte migração da mão de obra médica para o setor privado, em claro detrimento do SUS. Então, o programa Mais Médicos, de certa forma, ele aborda todas essas questões e a gente espera realmente que, a partir de 2018, a gente já tenha uma geração de médicos sendo formados que tenham uma outra relação
estabelecida com a saúde pública, com a saúde da família, que cada vez mais o acesso a um médico, o direito a ter um tratamento médico, seja algo que o brasileiro entenda como garantido, cotidiano, normal, algo que não deve ser visto como uma dificuldade, um obstáculo. Hoje em dia essa é a realidade, né? A gente vê uma pessoa, às vezes, uma pessoa pobre, uma pessoa que está com um problema de saúde grave, dos maiores medos que as pessoas têm é porque elas não sabem se elas vão conseguir ser atendidas. Elas chegam... Eu tive uma experiência essa semana, eu fui visitar uma escola pública lá na região do Campo Belo, que é uma das regiões mais pobres da nossa cidade. Chegando lá, uma das funcionárias dessa escola estava com dengue e tinha ido no pronto atendimento, não recebeu um atestado, e ela era uma boa funcionária, a equipe estava toda preocupada porque ela não tinha um atestado médico, ela foi ao posto de saúde e não tinha médico para atender ela lá. E aí o pessoal falou, pô, ela é boa, a gente não quer perder ela, não quer que ela seja descontada, demitida, mas sem um atestado nós não temos como. Como cuidar dessa pessoa. Então veja como é difícil hoje ainda esse tipo de acesso. E tem um outro lado, Pedro, que eu gostaria de citar, que eu acho que participando os alunos participando desse dia a dia, vai mudar um pouco a mentalidade deles. E conto uma coisa que eu queria contar que aconteceu hoje comigo. Uma pessoa super humilde veio com uma criança que não tem 2 meses, tem 35 dias, e essa criança tem convulsão, esse bebê. E ela foi atendida no CAISM, se a gente conseguiu encaminhá-la para o CAISM, que é uma referência, né? Sim. Só que ela falou, Thiago, eu não estou dando mais remédio porque eu não vou dar Gardenal para o meu filho, que eu não sei o que lá, e ficou desconfiada. E eu vendo a criança tendo um ataque, você fica... Muito angustiado. Eu fiquei muito angustiado. É muito ruim. O que eu fiz? Falei, pô, procurei o pediatra da minha filha e mandei um WhatsApp e eu falei, pô, aí que a gente vê quando a pessoa tem sensibilidade. Ele me respondeu na hora, escreveu um texto enorme, tranquilizando a mãe. Quando eu li o texto para a mãe, que foi na hora, você vê a mudança de fisionomia, a pessoa se sentir, falou, bom, realmente, eu posso dar o remédio para minha filha, que é questão de tempo, pode te retirar, não vai ter problema nenhum se eu não der. Então, o que aconteceu? Ela foi bem atendida, tecnicamente, só que ela não foi atendida psicologicamente. Faltou explicar para ela, dá esse remédio, não é que pode ser que não seja nada de grave, e usando esse remédio, temporariamente está resolvendo o problema da sua filha. Faltou isso. Teve atendimento, mas não teve acolhimento. E é isso que a gente tem que buscar, seja em qualquer profissional. E não é porque o Pedro está aqui, porque o dia que eu subi na tribuna, eu até falei, você não estava lá, mas eu queria citar você como exemplo de um médico que tem essa sensibilidade, que eu já pude atestar, que consegue enxergar o drama e a dor da pessoa que está procurando ajuda. E é isso que a gente quer como profissional. É isso que a gente quer para um advogado, para um juiz, para um médico, para um enfermeiro. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos discutindo os reflexos e consequências da CPI dos trotes, né, dos trotes nas universidades de São Paulo. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, discutindo os trotes universitários. A gente abriu o programa falando da oitiva que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Campinas, quando a CPI ouviu os relatos e denúncias de alunos da PUC Campinas. O relatório preliminar dessa CPI que aconteceu aqui e que, na verdade, é fruto da Comissão de Direitos da Pessoa, né, da Alesp, já fez um relatório preliminar. Na verdade, o relatório diz o seguinte: eles pedem a responsabilização, por enquanto, responsabilização civil, penal e administrativa de diretores dos centros acadêmicos e atléticas de faculdades paulistas que tiveram denúncias de estupros, trotes e atos discriminatórios. E a parcial do documento pede ainda essa parcial que vai ser encaminhada ao Ministério Público pede também a apuração de possíveis improbidades administrativas de dirigentes de universidades e faculdades públicas que possam ter se omitido durante a apuração ou a punição dos casos de violação. É isso que a gente pode esperar? O assunto CPI dos trotes ainda é muito delicado. Na segunda-feira aconteceu a CPI aqui. Na madrugada da terça-feira, alguns alunos da PUC se manifestaram de forma violenta, houve depedração do prédio, eles mexeram na estrutura, quebraram cavaletes, houve uma série de manifestações. O que isso significa na prática?
Como que a gente, vereador Petorino, começa pelo senhor, até que ponto a CPI pode investigar? Ela faz um levantamento prévio, isso vai para o Ministério Público? Como que a gente vai caminhar daqui para frente com o que foi levantado até agora? Bem, é exatamente isso. A CPI ela vai encaminhar um documento com provas, com evidências, com indícios que tiverem sido levantados pela CPI ao Ministério Público. E aí vai caber a definição pelo Ministério Público da abertura ou não de inquéritos, de ações, né? E a gente espera exatamente isso, que quando existirem instituições que estiverem apoiando institucionalmente atos violentos, que sejam responsabilizadas com seus diretores, com suas diretorias, porque essa é a única maneira de evitar que essa situação continue impune, né? Da mesma forma, quando tiver evidências de que teve instituições como universidades ou professores envolvidos, isso também tem que aparecer e tem que ter punição. É importante a gente colocar a dificuldade de lidar com essa questão do trote. Por que se dá? Porque a gente está lidando com uma questão que ela se tornou, de certa forma, cultural. Ela foi naturalizada como se fosse algo normal você submeter uma pessoa a esse tipo de situação. Isso, a gente discute essas coisas com as pessoas e é muito interessante, viu, Rafaela? Porque não é todo mundo que acha isso hediondo. Se você for conversar na rua com as pessoas, tem gente que acha que isso é normal, tem gente que acha que isso é natural. Ah, é assim mesmo, isso pode, mas peraí, cara, tirou a roupa de uma pessoa, é só uma brincadeira. Desde quando você humilhar uma pessoa, obrigar uma pessoa a fazer algo que ela não quer, pode ser visto como uma brincadeira, mas culturalmente, para diversos setores, isso passou a ser visto como algo aceitável e tolerável. E sempre que a gente vai enfrentar um elemento cultural, um elemento que está entranhado na maneira como as pessoas veem o mundo, que está naturalizado, a gente enfrenta muita resistência e enfrenta represálias, enfrenta atos violentos. Sempre foi assim, na luta contra outras formas de opressão, né? O deputado Adriano Diogo tem uma história muito forte na questão da luta contra a tortura. Ele foi preso político, sofreu tortura, e muito da atuação parlamentar dele trata justamente desse tipo de enfrentamento, contra a aceitação desse tipo de ação, né, feita por coletivos que de repente se julgam no direito de alguma forma submeterem os mais fracos a uma ação que lhes é desagradável, violenta, seja na forma de tortura, que é a mais extrema, seja na forma dos trotes, que são, na verdade, versões diluídas desse mesmo espírito. E é contra esse espírito que, de certa forma, a gente está lutando. Eu acho que as punições têm chance de reverter isso. Eu queria abrir um parênteses, que até puxar uma fala do Petorino, de indivíduos que julgam. A gente vê que a prepotência desse pessoal, da forma como eles agiram quando foram receber a CPI, foi até a PUC, que eles hostilizaram, ameaçaram, depois essa ação, hostilizando, ameaçando, isso demonstra prepotência, falta de caráter, a falta de respeito com as instituições. Então, isso para mim é muito grave, Rafaela. A gente precisa, não podemos nos calar, nós não podemos achar que é normal. Os costumes mudam. Eu acho que um debate importante a gente fazer aqui, até gostaria de convidar o Petorino, que eu acho que ele deve ter uma visão diferente da minha. Por que hoje Polícia Militar não pode entrar nos campos? Por que tem toda aquela burocracia? Por que ela só é chamada quando está o caos? E aí realmente ela tem uma visão ruim. A gente tem que repensar algumas coisas. Tratar de forma radical esse problema não seria uma solução? A gente enfrentou o problema de carros de som em Campinas, mesmo que nas vias públicas, que até então não se poderia tomar uma providência, não está dentro de um estabelecimento, mas a gente criou uma lei que proíbe, hoje a Guarda Municipal está aí fiscalizando, autuando, fazendo o que tem que fazer. Não seria uma solução tomar uma atitude radical e falar, não, na via pública também não pode? Deu uma boa ideia. Essa é uma das propostas que a gente está pensando em fazer. Eu vou até chamar a gente fazer isso junto, talvez, o vereador Thiago Ferrari. Não pode no campus, não pode na rua. Um projeto de lei que trate precisamente, a gente estava pensando em fazer um pacote de propostas legislativas. E aí eu vou até apresentar algumas aqui, quem sabe aí o vereador Thiago Ferrari, com certeza, a coautora junto, a gente já tinha até conversado sobre isso e a gente estava aí refletindo. Porque o trote solidário foi uma solução a curto prazo a princípio, mas que ela absorve parte desse público. Uma das questões que outra a gente parte quer fazer, desse público não está disposto a fazer isso. Imagina uma pessoa que foi oprimida, que passou por diversas humilhações,
que não externou isso, o que vai refletir na vida dela isso? Imagina a pessoa que torturou, que submeteu as pessoas à humilhação, que se diz acima do, se julga bem do mal e julga as instituições, o que ele acha que concorda ou não. O que tipo de pessoa a gente vai ter? Que tipo de pai ele vai ser? Que tipo de marido? E que tipo de profissional ele vai ser? Eu acho que as leis surgem porque as pessoas não têm o respeito pelo próximo. Então, as atléticas são prova disso, que surgiram a princípio com a ideia de ser representantes de um todo, e hoje elas dominam esse todo e fazem o que querem, e a universidade fica sem saber o que fazer. Ela não tem controle do que acontece. As atléticas surgem como uma organização esportiva para a prática de esportes, e elas assumem muitas vezes o caráter de verdadeiras corporações profissionais, de eventos, de atividades. Muitas delas são trotistas quase que profissionais também, incluem tradições, ritos, hierarquias, né? Elas acabam assumindo uma complexidade tremenda. Muitas vezes os centros acadêmicos também acabam, em algumas instituições, assumindo um papel parecido. É aquilo que a gente falou mais cedo, né? Como é que isso se dá? Por que isso acontece? É difícil de entender, né? É muito comum a gente ver em certas instituições, quando o tempo vai passando, sem norma, sem lei, começam a surgir esses tipos de comportamentos É difícil a gente entender também o que levam os jovens a permanecer no meio disso e não ir embora. Né? Não fala, não, eu não vou participar, não vou tirar roupa, não vou beber, vou embora para minha casa. Parece que eles são coagidos de um jeito que não tem reação. E o medo de ficar isolado? Né? Porque a pessoa quer ser inserida. Existe uma questão social nisso, ela né? quer ser inserida dentro do contexto da universidade. Ela fala assim, pô, então eu não faço parte disso. Agora, na minha época, não é muito distante, centro acadêmico estava voltado para valorizar o aperfeiçoamento do aluno, estudo, era voltado para isso. A atlética sempre teve uma conotação mais social, de né? criar a sociabilidade e sempre funcionou bem nisso. Agora, os relatos que a gente teve aqui são gritantes, o desvirtuamento disso daí. Então a gente tem que partir para esse enfrentamento, tem que punir, tem que apurar responsáveis. É difícil para a faculdade? Mas ela, de certa forma, é o nome dela que está lá no dia a dia. E a gente vou rebater mais uma vez, o que a gente quer é que essas pessoas entendam que elas fazem parte de uma sociedade e que elas não estão acima do bem e do mal. Tem uma proposta que eu quero fazer para quem nos escuta, que é assistir um filme. Um filme que trata de uma situação muito parecida com essa, e ele é muito pedagógico, chama-se A Onda. A Onda. É um filme que está disponível na Netflix, tem para alugar na locadora, e trata de maneira muito interessante desse tipo de contexto e como é que você acaba produzindo essas ações violentas. Eu acho que eu posso até adiantar aqui que eu acho que eu e o vereador Thiago Ferrari vamos, sem dúvida nenhuma, encaminhar projetos de lei aqui para essa casa. Esse é o papel da Câmara nesse segundo momento. Eu tinha pensado, e tinha até adiantado conversar com o vereador, uma semana da prevenção do trote violento como uma das medidas. A gente pensar também na questão da proibição desse tipo de ação nas nossas vias. Se a gente consegue proibir carro de som alto na rua, consegue intervir dentro de baile funk, é possível intervir dentro de chopada, determinar regra, e alguma medida pode ser feita. O que acontece muito, Rafaela, é que eu acompanhei muito em Barão Geraldo porque tinha um conflito muito grande entre moradores e alunos. E muitas vezes eu me dirigia à universidade, à Unicamp, e eu sentia que eles tinham poucos instrumentos para poder fazer esse enfrentamento com o aluno. Então, eu acho que dentro de tudo que foi apresentado, vamos discutir, o Pedro Torinho, quem mais estiver interessado, alguns mecanismos que deem respaldo para as universidades e que demonstre que aqui, em Campinas, que é uma cidade que uma das vocações maiores dela, ela tem a vocação universitária, tem a vocação do conhecimento, e que as pessoas entendam que quando vem aqui para Campinas, tem valores e procedimentos do qual a cidade adota. E o que ela adota é o trote solidário, a recepção ao aluno, a confraternização e não esse tipo de tortura, de crime que a gente viu narrado aí aqui na Câmara Municipal. Obrigada, vereadores, pela presença.
Esse foi o programa Questão de Ordem. A gente discutiu aí os reflexos e consequências dos trotes nas universidades. Dentro de instantes você acompanha o nosso jornal, o Câmara Notícia. Nele, entre as matérias que você vai conferir, os resumos de tudo que acontece na Câmara, você vai acompanhar o resultado da audiência de metas fiscais que o Executivo realizou aqui na Câmara Municipal de Campinas. E também, às 6 horas da tarde, ao vivo, a gente volta com a reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, a 8ª reunião ordinária. Entre os projetos que serão votados na noite de hoje, está um projeto da Prefeitura que obriga os imóveis desocupados da cidade de Campinas a serem limpos. A ideia é prevenir contra doenças aí como a dengue, por exemplo. E existe até punição prevista no projeto para os proprietários desses imóveis que não fizerem a devida limpeza. Você acompanha então a partir das 6 horas da tarde. Você que perdeu parte desse programa e quer recuperar a discussão, você pode acompanhar no nosso canal no YouTube também, o TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua companhia, continue com a nossa programação. Uma boa tarde para você.